soberania do local onde ele vive, na quadra onde ele vive, na casa onde ele vive, não vai fazer nada? É obrigação moral de uma pessoa e de um país soberano que vê o outro país tendo a sua soberania carcomida por uma ditadura do judiciário, que é o caso do Brasil, intervir. Respondendo a sua pergunta, agora eu queria te fazer uma pergunta de maneira simples. Falar sobre feminismo. O feminismo é um movimento, mais uma vez também, se eu vivesse no século XIX, XVIII, XVII, XV, que eu apoiaria. O feminismo começou lá pelos idos do século XV, né? Aflorou mais na Revolução Francesa no final do século XVIII. Adriles, dá uma acelerada aí que o tempo estourou, hein? Ah, é 3 minutos? 3 minutos pra pergunta. O que você acha do feminismo e qual que é a conjunção que você tem com o feminismo com o marxismo? Eu pensei que era 5, perdão. Beleza. Vocês viram que ele defendeu as sanções, né? Ele defendeu as sanções. E ainda por cima, trouxe uma fala extremamente preconceituosa com esse papo de eixo do mal. Veja, o Donald Trump hoje, tá? Ele tá, hoje mesmo, federalizando a segurança em Washington. Ele tá intervindo em alguns estados dos Estados Unidos para mudar a configuração da composição das cadeiras do Congresso, estados onde ele pode perder, e ele quer retomar isso. Então ele também tá agindo como um ditador e mais, tá cogitando um novo mandato que na legislação dos Estados Unidos é proibido. Então, se alguém é ditador, é o Trump, tá? Cuba e Venezuela tem muitos problemas, mas defendem a sua soberania. E por isso são tão sancionados. Eu quero voltar um pouquinho na questão, até porque ele falou do feminismo, eu acho que tem a ver. Ele insiste que não há racismo no Brasil. Vamos fazer um teste aí, você que tá me ouvindo, tá? Vamos fazer um teste, exatamente, racismo estrutural, tá? Um branco e um preto numa entrevista de emprego, eles têm as mesmas condições? É igual? Todo mundo aqui que é preto e que já fez uma entrevista de emprego sabe do que eu tô falando. Na hora de ser abordado pela polícia, um branco e um preto são abordados da mesma maneira? Todo mundo que é preto sabe que a diferença é muito grande. Isso é o fato de ser estrutural. Veja, você pode ter uma pessoa que ofenda um branco por causa da sua cor? Sim, pode ter. Mas por que não existe racismo reverso? Porque nenhuma pessoa branca perde uma vaga de emprego por ser branca. No Brasil, milhares de pessoas pretas perdem uma vaga de emprego por serem pretas. Antigamente disfarçavam isso com aquela ideia de boa aparência, né? Aí agora não. Agora se fala que há uma democracia racial. Onde? Onde é que tem essa democracia racial? É importante que a gente saiba. E a mesma coisa vale para o feminismo. Não está superada a questão da desigualdade de gênero. Tanto que as mulheres no mesmo cargo, nas mesmas empresas, ganham, em média, bastante menos que os homens. Tem muito mais dificuldade de ascender dentro das suas carreiras que os homens. E se você não assumir que existe uma questão estrutural aí, você está sendo, no mínimo, que racista, preconceituoso, de alguma maneira. Você está colocando na pessoa um problema que é da estrutura da sociedade. O Adriles falou da Débora do batom. Sabe, Adriles, assim, a Débora ela não foi condenada por pichar nada, não, viu? Todo mundo aqui que tá acompanhando sabe muito bem qual era a estratégia golpista. A estratégia foi minar o STF, a estratégia foi minar o processo eleitoral, convocar as manifestações que ficaram meses nas portas dos quartéis, para que essas manifestações fizessem uma bagunça grande lá em Brasília, que ensejasse uma GLO. Esse era o plano. Isso que tá na denúncia, inclusive, contra o Bolsonaro. E eu queria entender esse papo de ditadura, porque eu acho que vocês devem ter visto também, o interrogatório do Xandão ao Bolsonaro. O Bolsonaro pediu até desculpa para Alexandre de Moraes. Sabe, era um tigrão falando do Alexandre de Moraes, chegou lá na frente, enfiou o rabinho entre as pernas e pediu desculpa. Então que ditadura é essa? Que a gente tá o tempo todo vendo o Bolsonaro na rua, fazendo manifestação. Agora ele não tá mais, né? Porque ele cumpriu, aliás, ele descumpriu reiteradas vezes a cautelar e, diferente dos pobres no Brasil, ele não tomou uma cana. Ele foi apenas conduzido à sua casa. Mas enquanto isso, a gente tem total liberdade de crítica, a gente tem total direito de defesa, a gente tem manifestações, saca? Eu queria entender, porque o Bolsonaro, além de tudo, é um mimizento. Porque antes defendia o brilhante Ustra, defendia a ditadura, né? Aí agora, ai meu Deus, mimimi, tô na minha casa com uma tornozeleira, aí eu não posso, etc.
Hoje o que a gente tem são traidores da pátria. O Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil para não cair em cana e tá lá. Notícia de hoje, para vocês verem o nível desses patriotas. Eles estavam cobrando que o Brasil tinha que negociar as tarifas. Aí sabe o que o Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador Figueiredo fizeram lá dos Estados Unidos? Intercederam para melar a reunião para que o Brasil não possa negociar com os Estados Unidos as tarifas. Porque eles querem que você pague essa conta para libertar o pai dele. Na verdade é sobre isso, gente. Vocês não estão percebendo o absurdo que a gente está vivendo? A gente está vendo traidores da pátria taxando o Brasil para livrar um criminoso da cadeia. E é isso que o Adriles defendeu aqui na frente da gente. O Bolsonaro foi tornado inelegível porque ele reuniu embaixadores para dar maior seguridade, maior segurança ao processo eleitoral. Isso não existe em nenhum país democrático do mundo. Você se reunir, mesmo que seja para contestar a lisura das eleições, coisa que o Trump fez dezenas de vezes. Isso é coisa de ditadura. O Bolsonaro foi preso, está sendo preso, está sendo praticamente condenado por um golpe que ele nunca deu, pela possibilidade, no documento apócrifo, que ele disse que nunca viu, de uma GLO que convocava novas eleições devido a um golpe dado internamente pelo Supremo Tribunal Federal. Quem diz isso não sou eu, querido. É o Wall Street Journal que fala o que eu falo há 5, 6 anos. O golpe interno do Supremo Tribunal Federal foi dado. Eles tiraram um ladrão da cadeia, eles criaram tipificações que não existem, eles colocaram inquéritos para perseguir adversários políticos do regime ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Você estabelecer que houve um pré-golpe, que houve um golpe dentro das eleições que proibia Bolsonaro de dizer que Lula era ladrão, que era a favor do aborto, que tinha amigos ditadores, proibia o discurso dele na ONU, proibia a participação da Michelle, ou seja, você teve um TSE, que é um puxadinho do STF, extremamente parcial, e que elegeu um candidato que eles tiraram da cadeia, que foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes, e que prendiam, censuravam, perseguiam. Eu fui um desses censurados, aliados de Bolsonaro e aliados da direita liberal e conservadora no país. Você fazer uma política de contragolpe, estabelecendo a anuência do Congresso Nacional para convocação de outras eleições, é simplesmente um artifício dentro da democracia. Bolsonaro está sendo condenado por tentar restaurar a democracia dentro de um golpe dado pelo STF, coisa falada e dita pela imprensa mundial, ao contrário da Rede Globo, que apoiou e apoia e endossa a continuidade desse golpe. Sua pergunta, professor. 3 minutos. É engraçado, porque eles falam assim, o golpe que nunca foi dado. Gente, se o golpe tivesse sido dado, não teria julgamento nenhum, viu? O crime é a tentativa de golpe, tá? Isso tá muito claro e eles se fazem de sonsos pra fugir dessa realidade. A tentativa de golpe é que pode ser julgado. O golpe não pode ser julgado. E a questão é, eu não tô aqui pra defender o STF. Eu não acredito em imparcialidade do STF, Adriles. O STF só tá fazendo o que ele tá fazendo com o Bolsonaro porque o Bolsonaro foi burro o suficiente para atacar diretamente o STF. O Alexandre de Moraes é um cara de direita, Adriles. A história política do Alexandre de Moraes surgiu dentro do PSDB de São Paulo. Ele foi catapultado pelo Geraldo Alckmin, tá? Ele chegou ao poder pelo Temer. Tá? Então, assim, o STF não tem nada de esquerda. O STF está apenas se defendendo dos ataques do Bolsonaro. Tá? A mesma coisa a Globo. Dizer que a Globo é de esquerda é um absurdo, Adriles. A Globo nasceu a partir da ditadura. A Globo foi financiada pela ditadura. A Globo montou todo o seu esquema sendo mais realista com o rei. Tinha lá um general todo domingo falando na Globo. A Globo nunca criticou o Paulo Guedes. A Globo nunca criticou a política econômica suicida do Bolsonaro. A questão é que o Bolsonaro, porque é burro, além de tudo é burro, tirou as verbas da Globo e resolveu atacar a Globo. Então, Globo e STF tomaram algumas coisas leves contra o Bolsonaro porque ele provocou. É isso que a gente tem que entender. Houve uma provocação, porque ele sequer teve a inteligência que os outros governos de direita tiveram de não fazer esse enfrentamento. Por exemplo, o Lula também foi impedido de dar entrevista na eleição que o Bolsonaro se elegeu. O Lula foi impedido pelo STF de ir no velório do neto que morreu.
sabe? E o Lula ficou lá trancafiado, e diferente do Bolsonaro, ele pelo menos não pediu anistia. Porque sabe o que é anistia? É assumir que você cometeu crime, Adriles. Não existe anistia pra quem é inocente. Se o Bolsonaro fosse mesmo inocente, ele estaria lutando pra provar sua inocência. O Lula, eu não defendo o Lula. Agora eu não tenho culpa se o Moro, que era juiz, combinava com o Dallagnol, como a gente ficou sabendo com tudo aquilo que foi vazado. Se eles foram tão estúpidos a esse ponto pra conseguir invalidar todo o processo, aí o problema não é meu. Eu quero superar o Lula. Agora dizer que o STF é de esquerda, o STF que tá ali agora acabando com os direitos trabalhistas, não, por favor, Adriles, tá? Isso aqui pra mim não cola. Tá? Vamos falar da realidade, vamos falar do que realmente existe. E o que existe hoje no Brasil é uma tentativa de livrar um criminoso da cadeia, taxando todo o Brasil pra fazer isso. Pergunta. Tem pergunta? Ah, eu tenho uma pergunta, lógico, mas é 5 minutos, né? 3. A pergunta é 3, hein? Era 3. Ah, não, então deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Eu posso comentar sobre o que você falou. Não, Adriles, assim, os movimentos sociais, eles repudiam o nazismo. Tu foi demitido da Jovem Pan por um gesto considerado nazista. Explica pra nós o que tu fez ali. Aquilo ali foi um gesto nazista mesmo ou o que foi aquilo? Eu dei um tchau, rapaz. Eu vou responder de maneira bem clara. 5 minutos, André. Eu fiz um programa que eu falei 20 minutos contra o nazismo, contra a opinião do monarca, de que ele queria, em princípio, pela liberdade absoluta, como tem nos Estados Unidos o Nazi Party, fazer um partido nazista em nome da liberdade, inclusive no Brasil. Eu falei, não, você não pode fazer um partido nazista que quer matar pessoas. E aí, eventualmente, eu falei dos horrores do nazismo, como eu falei dos horrores do comunismo aqui, eu dei um tchau. E aí a turma lacradora, a turma canceladora de esquerda, a sua turma, resolveu printar uma imagem que eu fiz, um tchau que eu fazia frequentemente nos programas que eu fazia, e me taxaram de nazista. Isso é prova de como a justiça brasileira, o Ministério Público brasileiro é aparelhado de gente, de procuradores que veem um programa em que meia hora o sujeito fala contra o nazismo e dá um tchau e vira nazista. Essa é a pergunta mais estúpida que eu já escutei na vida. A questão que se coloca é, em relação ao STF, eu concordo com você que o Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do STF não são de direita nem de esquerda, são aquilo que se chama política de centrão, né? No STF tem isso, eles são oportunistas. Alexandre de Moraes é um sociopata do poder. Ele quer dominar o poder, dominar as pessoas sob quaisquer tipo de argumentos. Ele quer exatamente impor um regime censório, um regime persecutório. Você fala exatamente de pessoas que foram, de alguma forma, não perseguidas nesse país, mas o que eu estou querendo provar para você é que o STF foi e está sendo golpista, no sentido mais amplo do termo. Quando você cria tipificações criminais que não existem, quando você cria um crime de fake news, que é um crime de opinião, quando você cria um crime de discurso de ódio, que eventualmente é um discurso de crítica legítima ao poder, você está rompendo o Estado democrático de direito. Não por uma questão ideológica. Existem ideológicos no STF, como o Barroso, por exemplo. Mas existem pessoas oportunistas do poder, como o Gilmar Mendes, como o próprio Alexandre de Moraes. Se ele foi criado na base do PSDB, ele mudou, entendeu? As pessoas mudam. O Reinaldo Azevedo era um sujeito que era trotskista, virou direita, voltou a ser companhia do seu time, voltou a ser um trotskista que acredita numa revolução permanente. As estruturas de poder adequam os idiopatas do poder e eles mudam de acordo com a circunstância. Bolsonaro está sendo condenado por um golpe que ele não deu. E todo mundo está vendo isso. O Wall Street Journal fez um editorial, fez um artigo, aliás, dizendo que o Alexandre de Moraes, ele pega opiniões das pessoas, ele pega a Constituição e rasga para proibir as pessoas de se expressarem livremente, para prenderem pessoas. A Débora, que você citou aqui, ela foi condenada explicitamente por um batom. Isso que você falou da possibilidade de um GLO, de manifestações outras, é uma abstração completa da sua cabeça. É uma criação ficcional de um futuro que não existiu. Assim como o Bolsonaro, como o Felipe Martins, como os demais ministros do governo Bolsonaro estão sendo condenados por um golpe que nunca deram, sendo que eles estavam fazendo uma reação
em reuniões, eu admito, em reuniões democráticas para debelar um golpe que foi dado dentro do Supremo Tribunal Federal. Lula, ele foi condenado, não por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, Lula foi condenado em 3 e até 4 instâncias, inclusive o STF, com a anuência do STF, por uma dezena de juízes. O STF voltou atrás 1 ano antes das eleições, circunstancialmente, oportunisticamente, para tirar Lula da cadeia, sendo que ele tinha um estado de animosidade e briga com Jair Messias Bolsonaro. Agora, eu não queria terminar minha fala sem falar uma coisa que você falou aqui. De fato, a negritude no Brasil está associada à pobreza. Como eu te falei, do século XIX, essas pessoas, os negros, saíram da escravidão e foram alijados de qualquer tipo de ascensão social, embora tenham ascendido socialmente até o ponto que estão hoje. Hoje, se você, eventualmente, você associa a pobreza, em alguma medida, a um tom de cor mais pele. Então existe esse preconceito. Agora, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele anda de terno. Ele é negro retinto e anda de terno. Ou seja, existe um preconceito não com a cor da pessoa, existe um preconceito com a pobreza. Então, o Brasil é estruturalmente preconceituoso com a pobreza, com a pessoa que está com a cara de faminto, com a pessoa que está desmilinguida, está mal vestida. Isso é um preconceito real. Agora, estrutura racial, estrutura racista, não pode haver num país que é o país mais miscigenado do mundo, em que você não consegue, grosso modo, definir quem é branco e quem é preto. Porque é todo mundo miscigenado, cara. 90% das pessoas têm sangue negro no Brasil. Eu perguntei da questão perguntei da questão do gesto, porque é sempre assim, né? Sempre é um tchau, é uma coisinha, né? Aí a gente viu o Steve Bannon fazendo, a gente viu o Elon Musk fazendo, o Adrilles fazendo, mas nunca é. Mas beleza, nunca é. Né? Nunca é um apito de cachorro, nunca é um flerte com essas pessoas que defendem essas coisas, nunca é. Essas coisas quais, rapaz? Peraí. Não, peraí. Não. Essas coisas quais? Tá falando que eu sou nazista? Não, mas aí você pode falar no seu tempo. Ah, não, aí não, tá? Isso não é Só um debate. pouquinho. Isso é ofensa. Vai lá. Não, porque é chato. Porque aí Não, eu é perco chato minha não, você linha tá me chamando de raciocínio. nazista, o que eu defendo? Não, mas Fala no teu tempo, Adriles. Vai lá, amigo, todo vai lá, mundo, então, todo beleza. mundo elogiando a conversa. Isso tá sendo ofensivo. Tá sendo ofensivo. cada um no seu tempo. Se servir Tá o sendo chapéu, o ofensivo. problema não é meu. Cara, não me ofenda. Hã? O debate tá de nível. Você tá falando, que coisa que eu defendo? Nazismo? Você é louco? Continua aí. Depois eu falo, vai lá. Eu vou continuar falando o que eu tô falando. Nunca é. Então, assim, eu não sei se não dá pra saber, né? Porque afinal de contas foi só um tchauzinho. Mas não é estranho, gente, que sempre dialoga com isso, sempre cai nessa situação, e é sempre aqueles que defendem o mesmo tipo de política. Né? Então, assim, eu peço pra você pensar aí, né? Eu vi que o Adrilles ficou nervoso quando Claro eu toquei que eu nesse assunto, né? Ele fica nervoso, enfim, deve provocar algum desconforto no Adrilles. Calma, Adrilles. Né? Você pode responder no seu tempo. Fica calmo. Não precisa ficar nervoso. Eu tô tranquilo aqui, né? Então acho que você deve ficar tranquilo também. E a gente tem que entender uma outra coisa, que é, o Bolsonaro começou a minar o sistema eleitoral brasileiro no dia que ele se elegeu. Crítica é uma coisa, crime é outra. Tá? Crime é outra. Quando você faz uma série... Por exemplo, aquele argentino lá que chamaram pra falar das urnas. Aquilo lá foi um crime. Aquilo, tudo que ele falou é mentira. Chamar embaixador aqui pra sustentar uma ideia golpista a partir de mentiras é crime. E o problema todo é que o Bolsonaro não quer ser responsabilizado pelos seus crimes. Então, assim, é muito tranquilo dizer isso, porque, de novo, o Adrilles repetiu aqui, condenado por um golpe que não cometeu. Se ele tivesse cometido o golpe, não tinha condenação alguma, gente. Isso é elementar, tá? Isso é flagrante, é muito fácil. Artigo do Wall Street Journal. Eu tô cagando pra um artigo de opinião do Wall Street Journal. Pra mim, o que o Wall Street Journal fala e um cachorro latindo é a mesma coisa, Adrilles. O que me interessa, tá? O que